Quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente tenta, a gente vai percebendo que o nosso nível exige muito mais, que nós estamos muito distantes. Na minha vida com Deus, quanto mais eu mergulho com Deus, eu vejo quão distante eu estou do ideal. Quanto mais eu me aprofundo em determinada coisa, eu vejo como eu ainda estou ruim, como eu preciso melhorar. Você tem deixado Deus trabalhar na tua vida? Se desvincule dessas ervas que estão ao teu redor, que estão atrasando o frutificar de Deus na tua vida. Não despreze os encontros, não despreze os almoços. Encontros geram conexões, pessoas podem te levar a lugares usados por Deus que você nunca imaginou. E tudo que Deus faz está conectado, tem propósitos para a tua vida e propósitos espirituais. Amém, meus irmãos? Meus queridos, olha, muito prazer ter você novamente aqui conosco. O tema da reflexão hoje será: a vinha de Deus tem cuidado, tem provisão, tem tratamento. Você quer saber mais? Venha conosco. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Estaremos meditando no tema, a vinha de Deus. E nos diz assim, então, a palavra do Senhor: agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a e limpando-a das pedras, plantou-a de excelente vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque, esperando que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, e derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis que opressão, justiça, e eis aqui clamor. Pai, a tua palavra será proclamada, fale conosco. Destrava a mente, abra o coração, e que possamos, Deus, permitir o teu Espírito Santo realizar a obra a qual o Senhor planejou para esse tempo. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Aproximadamente um século após, um outro profeta traz a mesma palavra lida em Isaías. Jeremias, nesta oportunidade, no capítulo 2, o verso 21, diz assim: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Ou seja, a mesma questão está sendo levantada por homens de Deus, por profetas, por aqueles que estavam proclamando as verdades espirituais a respeito de um problema que havia com o seu povo. E se a gente olhar para o texto, a gente vai perceber que o Senhor tem todo o cuidado. Ele começa logo nos primeiros versos falando de um amor, de uma intimidade, do meu amado, da vinha. Ele fala de cuidado, de carinho, de proteção. Por quê?
Na verdade, o próprio texto, o profeta narra como Deus tendo feito tudo que era possível. Mas será que Deus fazendo tudo possível tem como dar errado? Será que o dono da vinha, cuidando da vinha, atuando na vinha, chega em determinado momento, parece que o negócio não está bem, não está dando certo. Sabe por quê? Porque na vinha de Deus, para que tudo dê certo, você precisa entender que sempre Deus vai fazer tudo, mas você precisa tomar decisões corretas. O agricultor é Deus, a vinha fértil, tudo construído, pedras, tira, planta videiras escolhidas, videiras excelentes, edifica uma torre no meio e constrói um lagar. Com que finalidade? Para produzir uvas boas. Mas, se tinha tudo para dar certo, a pergunta que não quer calar é: por que deu errado? Por que desandou? Em determinados momentos da minha vida espiritual, eu percebo um direcionamento de Deus, eu percebo que Deus quer tratar algumas questões comigo, eu entro em alguns processos e parece que as coisas começam a dar tudo errado. A primeira convicção que eu tenho que ter é se Deus realmente está comigo naquilo ali. Você sabe por quê? Às vezes a gente entra em processos na nossa vida espiritual que Deus nunca mandou você caminhar naquela direção, nem entrar naquilo. Você vai com as suas próprias pernas. Depois você quer botar Deus naquilo ali. Mas como assim, pastor? Início de um namoro. Achei bonitinho. Pastor, é tão bom. Irmão, esse negócio de amor é uma coisa que cega a gente, é ou não é? Amor é uma coisa assim, né? Tem hora que eu estou andando com a Márcia assim na rua, eu percebo os olhares assim para mim, para a Márcia, e os olhares estão dizendo assim: essa mulher é cega. Eu acho que ela, não sei quando ela acordar, acho que quando a ficha dela cair. Meus queridos irmãos, eu percebo que quando a gente vai iniciar um relacionamento, o nosso padrão é baixíssimo. Você, para ser admitido no emprego, você vai ver currículo, tal. Bota, escreve aqui, maior trabalho. Não, bota agora que eu fiz curso na Sorbonne de operação, no gelo, com guerra galáctica, e diz que eu já fui comandante da cavalaria aérea, de torpedo a remo. Escreve, vai aumentando o currículo. Bota, eu quero impressionar. Aí você vai lá, penteia o cabelo, né? Aliás, os irmãos já perceberam, né? Está uma benção, irmãos. Bota uma roupa bonita, nesse dia escova até os dentes, irmãos. Ajeita a sobrancelha, aí perfume bom para impressionar. Você está querendo impressionar. Aí chega para uma entrevista de emprego. Você está assim: estou bem. Antes de entrar, o que é que você faz? Eu vou orar, pedindo a Deus que tranquilize minhas emoções. Aí você já manda um WhatsApp para um grupo dizendo assim: você é entrevistado agora, eu preciso agora de uma cobertura espiritual. Você já bota logo umas 50 pessoas para estar orando que a entrevista está chegando. E a mão tremendo, você tenta disfarçar cantarolando. E antes de te chamarem, você mira a porta do banheiro para tentar, em algum momento, largar o medo ali para voltar. Depois que você volta, tantos critérios estabelecidos. Agora, por que é que para namorar você não tem critério nenhum? Não tem padrão. Achei bonitinho, irmão. Beleza acaba e se desfaz. Eu sempre digo para minha filha: filha, eu já fui lírio do vale, hoje eu sou tiririca do brejo. Ela fala assim: papai, não, eu não acredito não.
Aí a minha esposa tem que testemunhar que no dia do meu casamento, umas passaram mal, foram parar em UTI, por aí vai. E é verdade, irmãos. E é verdade. A Márcia tem que testemunhar. O Anderson falar não adianta nada. Ah, papai, me poupe. Filho, é verdade. Irmãos, tudo isso passa. Tudo isso vai embora. Porque depois que acontece, você quer botar Deus no negócio. Você quer fazer aquilo dar certo. Mas na videira de Deus, Deus primeiro ele tem que ser o construtor desse negócio. Se Ele não estiver plantando, não adianta nada. Aprenda isso na tua vida. Não entre em trabalho, não entre em conexão, não entre em acordo, não entre em jugo, se o Senhor não estiver contigo nele. Amém, igreja? E depois, não queira botar Deus onde Ele nunca esteve, porque Ele não vai. Aí você vai dizer assim, meu Deus, como mudou. Mudou não, você que não está enxergando a tempo. Deus nunca teve nisso. Deus nunca participou desse processo. Olha para a vida do primeiro casal humano. Queridos irmãos, tinha tudo para dar certo. Irmãos, vocês imaginam o que é viver no paraíso? Eu chego às vezes de viagem em alguns locais. Eu fico assim... Deus, isso aqui não é o paraíso. Eu fico imaginando como é que vai ser um negócio aí, que isso aqui é a coisa mais linda. Mais linda. João tenta descrever aquele negócio, rua de ouro, começa a falar um monte de... Aquilo, irmãos, é só para você ter uma noção do que é tudo de mais rico, de mais belo, porque são coisas que o olho não ouviu, que o ouvido nunca ouviu, que nunca subiu o coração do homem, que Deus tem reservado para cada um de nós. Um negócio é muito grande, é muito tremendo. As bênçãos do Senhor sempre são superlativas. Eu fico olhando assim, meu Deus, mas que coisa maravilhosa. Que bênção participar de um momento como esse. Imagina, Adão e Eva no paraíso. Ainda tinha na viração do dia a presença do Eterno ali interagindo, irmãos. Tem dia que eu estou numa tribulação assim com Deus. Deus, não é possível. Tu está me ouvindo, Pai? Eu não preciso gritar, Deus. Mas é um sentimento, eu sei que está comigo, o problema sou eu. Mas Deus, o meu sentimento hoje, desculpa, é de abandono. Deus, parece que tu não está nem aí, Deus. Eu sei que tu está, mas parece, Deus. Oh Deus, eu preciso falar contigo, que são meus sentimentos. E mesmo eles estando no paraíso, não estando abandonados, com a presença do Todo-Poderoso, deu tudo errado. Foram expulsos. Bota os anjos aí, fecha aí agora, para fora. Acabou. Meus queridos, quando você não tem nada e você sobe um degrau, é fácil se adaptar. Se adaptar às coisas boas, não precisa nem de esforço. Agora, quando você está no degrau aqui, ó, que tem que descer, meus queridos irmãos, quando você cai numa vala comum. Esse dia eu estava assistindo um vídeo que está rodando por aí, um voo aqui no Brasil, dentro de uma companhia aérea, que, meus irmãos, eu estou me perguntando se na feira de Ramos tem um tumulto, um furdúncio igual aquele. Está rodando um vídeo por aí mostrando isso. Ainda está escrito assim, voo de Japeri para Paciência, não sei o que e tal. Está escrito lá no... Uma confusão. Um negócio tão ruim. Que as pessoas não sabem se portar, as pessoas não sabem mais, serem educadas, observar que há um outro, observar que há prioridade. Hoje nós estamos vivendo num mundo tão difícil que a gente não se enxerga em determinados processos e com isso a gente só perde para nós mesmos.
Porque se a vinha é boa, se Deus é todo poderoso, se Ele é o agricultor, se Ele fez tudo o que pode, se Ele nos trata com todo amor, todo cuidado, todo carinho, você só pode estar perdendo para você mesmo. E às vezes de goleada. A pior perda que a gente pode ter é quando a gente perde para nós mesmos. Perdi para mim mesmo. Quando a gente considera o texto, a gente olha, o agricultor tem toda a autoridade nos céus e na terra. O solo é ele que aduba, é ele que tira a pedra, é ele que manifesta a chuva na hora certa, é ele que desce a seiva do trono da graça. Nós somos como videira enxertadas nele, vem seiva do trono da graça a cada um de nós. Todo dia tem seiva divina que nutre, que sustenta, que alimenta, que nos mantém de pé. Tem tudo quanto a gente precisa. O permanecer nele nos mantém de pé. E com uma vinha dessa, como é que o fruto pode ser ruim? Porque a gente perde para nós mesmos. Israel estava sendo tratado com todo o cuidado possível, com todo carinho, com toda paciência, mas deu errado. A gente olha para a vida de Sansão, irmãos, eu vejo quanta promessa de Deus com a mulher de Manoá. Sansão foi consagrado, Sansão nasceu com um propósito. Olha o que esse homem faz, sem nada nas mãos, ele rasga um leão no meio. Tem gente aqui que tem medo de cachorro de pincher, aquele, né? Aquele pincher. Hã? Isso mesmo. Ela acertou. Outro dia eu estava vendo o menor cão do mundo, ele tinha 12 centímetros. Aí eu conheço gente que fala assim, meu Deus, tem boca, morde. Você imagina o que é rasgar um leão com a mão. Irmãos, eu nunca vi uma história dessa. Eu estou tendo hoje em dia dificuldade até para rasgar papel. Se botar muito, eu já pego logo uma faca, uma tesoura e falo, não dá não. Você olha para a vida de Sansão. Ele mata 30 homens, rouba as vestes. Ele pega a queixada fresca de um jumento, ele fere 1000 homens. Eu fiquei pensando, se a queixada tivesse velha, ele ia matar quantos? Meu Deus, é um negócio assim, descomunal. Irmãos, é preciso você tenta entrar na dimensão do que é a vida de Sansão. Ele arranca as portas da cidade de Gaza e carrega. Você sabe quanto pesa uma porta daquela? Tu não carrega nem o ferrolho. Se tu for pegar o ferrolho, tu vai reclamar. Ele carrega as portas, uma força descomunal, consagrada desde o ventre da mãe, mas começa a degringolar a vida dele, começa a dar tudo errado. Tudo errado, ele tinha tudo para dar certo, sabe por quê? Porque ele escolhe, como Adão e Eva escolheram. Adão e Eva decidiram comer da árvore do conhecimento. Sansão decidiu viver com mulheres que não devia, mesmo os pais dizendo, não faça. Ele decide, e quando você decide na direção contrária de Deus, não tem projeto, não tem solo fértil, não tem poder, não tem autoridade, porque você está jogando isso tudo por terra. Não tem como produzir bom fruto, não tem como dar certo, porque você decidiu errado. Deus tem um projeto lindo, mas infelizmente as nossas decisões estão sendo trágicas e as nossas escolhas determinam o nosso destino. Segundo lugar, eu quero destacar para você, a vinha de Deus tem cuidado e preparo. O texto diz,
sachou-a, limpou-a das pedras, plantou vides escolhidas. E eu já disse até pela manhã aqui, né? Em Israel tem umas videiras assim, tem uns lugares que tem uma produção assim, que é uma coisa assim descomunal. Tem uns textos bíblicos que a gente olha, a gente vai para lá, a gente começa a observar. Irmãos, que coisa linda ver aquilo. O texto diz que o Senhor ergue muralhas de proteção, torres de vigia, os atalaias, contra quem? Animais, contra humanos que poderiam entrar ali. A gente vê como Deus é o nosso protetor. 2 Samuel 22:18 diz assim: livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eu gosto de ver em 2 Crônicas 20, quando Josafá fala aquela oração linda, Deus não tem forças contra essa grande multidão. Deus fala assim: pare, esteja de pé e vede o grande livramento que eu vou operar. E Deus operou, desbaratou os inimigos. O texto fala em Salmos 91, verso 15, e ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Irmãos, quantas vezes Deus me honra, Deus já me fez passar em alguns lugares que tentaram me envergonhar, Deus me fez retornar ali e me honrou naqueles lugares, para que eles soubessem que há Deus na terra. E eu estou esperando mais uma dessa aí nos próximos dias, está cada vez mais estreito. Eu só falo assim para Deus: lembra-te, eu virei para eles e falei, vocês vão ver o que Deus vai fazer. E tu ainda não deu a palavra final. Os homens estão baixando os decretos, os homens estão brincando, os homens estão se corrompendo, mas a minha esperança, a minha dependência é no Senhor, a confiança é no Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, e nós faremos menção do nome do Senhor. Nunca mais terão fome, nunca mais terá sede, nem um sol, nem coisa alguma sobre ele, porque o Cordeiro está no meio dele e vai apacentá-los e servirá de guia para as fontes da água viva, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Que carinho! Que cuidado de Deus! É impressionante como Deus cuida de nós. Aquele cântico que fala, né? A bondade de Deus. Como é bom a gente parar e pensar que diante desse cuidado, às vezes surgem plantas no nosso meio que não devem, para tentar sugar nutrientes, afastar, confundir. E nessa vinha, o Deus que tem todo cuidado, toda proteção, ele fala dessas pedras, desse mato daninho, pedras que sufocam. E tem pedras que te fazem tropeçar. Aliás, você não tropeça em pedregulho. Topada é só naquelas pequenininhas pontiagudas, irmãos. É isso que te derruba. É isso que te faz cair. Não são coisas grandes, não. São as pequeninas. São as raposinhas que pegam e destroem toda a vinha. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto dormia, veio o inimigo dele e semeou joio. Joio. No meio do trigo, e retirou-se. E aí quando cresce, irmão, já era. Quantas vezes, meus queridos irmãos, o Senhor vai lá, arranca a erva daninha, você vai lá e se mistura com erva de novo. Você já parou para pensar quanta erva tem do teu lado? Erva é uma praga, irmão, tem aparência que é bom, mas não é não. Não é. A erva confunde. Ela vem crescendo junto, mas vai te entrelaçar, vai sugar e vai atrapalhar o teu crescimento e o teu frutificar. No dia do aniversário da minha filha, eu usei uma expressão, alguns não me entenderam. Eu disse assim:
Minha filha, se prepare, porque o que Deus tem para a sua vida, talvez no próximo ano você já não esteja entre nós. Ah, vai morrer? Não, entre nós e está aqui. Não pode ir para outro lugar. E ainda que morra, você tem uma coisa certa nessa vida, é isso. Aliás, Paulo dizia que morrer era o quê? Aí a pessoa, ai meu Deus, meu irmão, você não está preparado para encontrar com seu Deus, não? Quantos querem ver a glória de Deus, irmãos? Quantos querem? Amém. Então nós vamos orar agora para Deus te levar. Vocês querem ou não querem ver a glória do Senhor? Eu vi uma, duas mãos assim, o restante, remanescente de Israel, acabou. Maranata. Eu nunca esqueço um sepultamento que eu fui fazer, irmãos, lá no cemitério Jardim de Albuquerque, e a viúva estava inconsolável, jogando a beirada ali, os homens cavando, ela começou a cavar e jogar uns negócios, ela estava, não me deixe, não me deixe, não me deixe. Quando ela desceu a ribanceira que rolou em cima do caixão, pelo amor de Deus, me tira daqui. Entrou um desespero nela. É um amor que não é, tem um limite ali, né? Eu fico olhando assim e falo assim, e eu queria falar assim, né? Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Já minha vontade era de rir, eu mordendo a língua, falando, Deus me ajuda a me concentrar, eu preciso terminar isso aqui, Pai, mas essa senhora fez um papelão. O amor durou até a ribanceira da cova. Quando o pé foi, ela foi junto. Já, pelo amor de Deus, já estendendo a mão e desesperado. Parecia um gato desesperado tentando sair da cova, irmãos. Meus irmãos, a gente não entende às vezes que nos processos que Deus coloca a gente, olha o que eu vou dizer para você. Tem ervas que estão atrapalhando o teu frutificar. Não dá mais para te acompanhar no nível que você está e o que Deus tem para a sua vida, amém? Tem pessoas que não conseguem mais te acompanhar, elas serviram até um determinado momento. Há muitas ervas no nosso meio, há tantas pedrinhas, coisas que vão te fazer tropeçar. Quer ver uma pedrinha? Fofoca. E quer ver um lugar para ter um monte de pedrinha? Corredor de igreja. Irmão, corredor de parede de igreja, se falasse Jesus de Nazaré. Eu já ouvi uma vez que as maiores confissões e as melhores orações estão nos leitos de hospitais com pacientes terminais. Elas são muito sinceras, genuínas. Mas eu digo que as maiores fofocas e pedras dentro da igreja estão nos corredores das igrejas. Como a corrupção tem um agente passivo e ativo, quem dá e quem recebe, a gente se indigna com quem recebe. Outro dia a irmã foi falar um testemunho desse lá. Um miserável do guarda lá municipal pegou R$50 para não me multar. Eu falei, miserável é você que corrompeu ele e pagou R$50. Porque corrupção tem quem dá e quem recebe, e ambos cometem crime. E se indigna, porque o outro recebe, mas não se indigna de corromper. Irmãos, que coisa absurda. E fofoca, o problema não é só quem fala, é quem empresta ouvido. Tem o agente passivo e o ativo. Quem fala e quem empresta ouvidos. Ambos estão cometendo pecado. Como isso te faz tropeçar, irmão? Como isso coloca a tua fé lá embaixo? Que coisa terrível, esses papos de corredor, aquelas coisas que não edificam nada, não levam a nada. Tem gente que vem me falar, o irmão vai edificar? Não, então estou fora, não quero saber disso não. Ah, mas o problema é dele e de Deus, deixa falar, bota na minha conta. Bota na conta do pastor, né? Porque o meu Pix ninguém pede para botar na minha conta, né? O que eu quero dizer para você é o seguinte, tudo que acontece é a conta pastoral. A igreja toma uma decisão, caiu na conta do pastor. Mas a igreja soberana, o plenário decide, botar na conta do pastor. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que há tanta erva daninha, há tanta pedra de tropeço, e a gente vai deixando isso entrelaçar a gente, a nossa fé vai sendo destruída.
E a gente está perdendo para nós mesmos, porque há um cuidado divino, mas a gente não consegue perceber que a gente está entrelaçado em coisas que não deveríamos. A gente está andando com gente que não devíamos. Ah, mas está na igreja. Cuidado, porque não é o estar na igreja, é o estar com Cristo. Se a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos, tem muita gente que está na igreja, mas não é escolhido. Não é. É preciso ter essa consciência. Eu olho para esse preparo de Deus, Deus tem preparado a cada um de nós. Você está preparado para a próxima fase? Deus está cuidando, adubando, escavando, tentando projetar a tua vida, mas as ervas daninhas, as pedras de tropeço estão atrapalhando essa caminhada. Eu olho para a vida de Moisés, entendido na ciência egípcia. Eu olho para a vida de Lucas, que homem, que tradução grega, que conhecimento ele tinha. Eu olho para a vida de Paulo, criado em toda a ciência, epicureus, estoicos, criado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus. E eles colocam numa condição como sendo aquele camarada que frequentava a casta, tinha tudo. Paulo foi instruído em tudo. Mas a maior instrução que eu vejo na vida de Paulo, apesar de tudo que ele faz na sua vida, tudo que ele passa na sua vida, ele começa a declarar: eu sofri tantos naufrágios, fui picado por uma serpente, sofri tantos açoites, me preocupo com a igreja, ainda passei... Enfim, irmãos, o preparo de Deus na vida de Paulo demora quase 14 anos. Como preparo na vida de Davi. Davi foi ungido rei, para só depois de 7 anos começar o ministério. Depois ele é ungido no meio dos irmãos. Depois ele é ungido diante de toda a nação de Israel. 3 unções, 3 separações. Vê o tempo. Vê o tempo que Jesus demora no seu ministério, vindo já cheio do Espírito Santo. E demora 30 anos sendo preparado. E a gente não quer passar pelo preparo de Deus. Nós estamos entrelaçados em ervas, em pedras, desprezando o preparo. Eu fico olhando para aquilo que Deus me confiou hoje, eu fico lembrando de coisas lá atrás que eu passei. E se tem uma coisa que eu não gosto muito de falar é de currículo. Quem vive comigo sabe que eu tenho uma certa ojeriza a que eu fale de currículo. Eu não gosto disso. Porque quanto mais eu leio da palavra, eu vejo que eu menos sei, meu irmão. Quanto mais eu aprendo, eu vejo que o meu conhecimento está cada vez ficando pior. Eu entendo que eu menos sei. Ah, pastor, o senhor, como diz por aí uma mídia estranha, o senhor está despiorando. Agora tem uma mídia por aí que fala despiorando, né? Não, agora vai mudar. Agora vai falar, vai falar o correto. Despiorando. Quanto mais a gente aprofunda, quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente tenta, a gente vai percebendo que o nosso nível exige muito mais e que nós estamos muito distantes. Na minha vida com Deus, quanto mais eu mergulho com Deus, eu vejo quão distante eu estou do ideal. Quanto mais eu me aprofundo em determinada coisa, eu vejo como eu ainda estou ruim, como eu preciso melhorar. E que currículo é esse, irmãos? Você tem deixado Deus trabalhar na tua vida? Eu gosto dessa formação paulina, porque ele era como uma nata ali. E ele fala, 5 vezes recebi açoite dos judeus, 39 aceites, 3 vezes fui espancado com varas, fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagem, perigos em rios, perigos entre assaltantes. Parece até que ele mora no Rio de Janeiro, ou morou. Perigo entre os meus propósitos, aqui, perigos entre os gentis, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Deixa Deus preparar a tua vida. Se desvincule
dessas ervas que estão ao teu redor, que estão atrasando o frutificar de Deus na tua vida? Deus vai te conectar a outras pessoas. Aqui, ó, presta atenção no que eu vou te dizer, grave isso para a tua vida. Não despreze os encontros, não despreze os almoços. Encontros geram conexões, pessoas podem te levar a lugares usados por Deus que você nunca imaginou. E tudo que Deus faz está conectado, tem propósitos para a tua vida e propósitos espirituais. Amém, meus irmãos? Há uma conexão profunda, não despreze isso. Eu queria terminar falando de um terceiro propósito, até porque o dono da vinha preparou toda a vinha, fez tudo possível pela vinha. Qual era o propósito? O propósito era de ter uma produção decente de uvas boas, mas as uvas eram bravas. E esse termo do hebraico quer dizer Belshim, e Belshim tem dois significados. Sabe qual é o primeiro? O primeiro é que o fruto produzido não tinha proveito algum. Uma coisa imprestável. Você conhece gente imprestável? Nada que você fala, que você pede, consegue. Não pode, nunca dá. E tem muita gente que vem desenvolvendo sua vida espiritual de maneira imprestável ao Senhor, porque está preso numa faculdade, está preso num trabalho, está preso na sua progressão e carreira pessoal. Lá na frente Deus tira tudo, aí você acha que agora você presta para pastorear, para ser missionário em campo, para isso e aquilo. Não. Não. Porque lá atrás Deus estava te chamando, trabalhando em processos na tua vida para te levar hoje a outros patamares. E hoje, quando esses patamares não vêm, você quer culpar a igreja, quer culpar isso e aquilo. Lá atrás falhou. Sabe por quê? Você viveu em função da sua vida. Você desprezou um chamado. Eu acho tão lindo quando eu vejo essa juventude aqui rendida à frente aqui, quando a gente faz um apelo. Eu fiquei tão entusiasmado esses dias, porque, graças a Deus, na igreja estão se levantando aqui pastores, missionários, e são jovens. Isso me enche de esperança, de gente chamada, de gente que está falando assim: eu vou entregar o meu melhor ao Senhor, eu vou entregar minha juventude ao Senhor, eu vou viver para o Senhor, eu vou frutificar para a glória dEle. Porque alguns passam a vida inteira, achando que está exercitando o ministério quando não está. Confessam que tem um chamado, mas nunca percebem o que estão produzindo. Produz quando dá, faz de qualquer jeito. Não. Isso aqui, irmãos, não pensa que é missa encomendada, não. Primeira coisa, a palavra de Deus serve para mim, Anderson. Tá? É para o Anderson. Primeira palavra me remói. Eu me pergunto ao Senhor todos os dias se o meu trabalho, eu estou frutificando, entregando algo que agrade ao meu Deus. Todos os dias. Porque a gente vai levando a vida, até uma hora que a gente fala: eu queria estar no patamar tal, a igreja lá está sem pastor, vamos lá, e está tudo errado. Meu irmão, não é com política, é ouvir a voz de Deus, é perceber o direcionamento divino. Ele te prepara, Ele te confere, Ele faz todas as coisas. Confie no dono da vinha. O dono da vinha afofa, aduba, prepara, manda chuva na hora certa, abre, te conecta com as pessoas certas. Enquanto você achar que é no braço, na força do homem, miserável homem que somos. Frutos sem proveito algum. Sabe qual é o desafio nosso?
Alguém já pode nos ajudar aqui? Tocando alguma coisa? Eles vão pensar que a gente está acabando. Me chama a atenção, lá em 1 Reis 21, que Nabote, ele tinha uma vinha, e o rei Acabe queria tomar aquela vinha de qualquer jeito. Nabote não cede, você conhece a história. Jezabel manda matá-lo. Ele resistiu, porque ele sabia que aquilo tinha sido confiado por Deus. Ele resistiu com todas as forças. Nabote fez isso. Em Jezreel. E quando a gente olha para a vida desse homem, ele morreu, mas a sua atitude produziu frutos dignos de honra, porque ele foi um exemplo de coragem, um exemplo de compromisso, um exemplo de entrega, um exemplo de obediência. Quantos frutos esse homem produziu? Deixa eu falar uma coisa para você. Não despreze a vinha que Deus te colocou, não, irmão. Não troque a vinha por conta de ameaça, não tenha medo. Não traia Jesus por coisas que estão te oferecendo. Não quebre compromissos e pactos. Persevere com fidelidade, mesmo com sacrifício da própria vida. Nabote perseverou, falou: isso que me deu foi o Senhor. Não barganhe valores. Não barganhe valor não, irmão. Não ceda. E depois vocês vão ver o que Deus faz nesse mesmo local para honrar o que Nabote tinha feito para defender aquela vinha. Mas esse termo, Belchim, tem um outro significado, que é, sabe o quê? Um odor repelente. Primeiro, um fruto imprestável. Depois ele significa um odor repelente. Como nós somos atraídos por um bom perfume. Eu olho as propagandas que querem vender perfume. Elas sempre botam assim, né? Um homem ou uma mulher que bota o perfume, quando vai andando, vai atraindo todo mundo. A gente sabe que aquilo é mentira, mas não é que a gente compra. O bom perfume atrai, e o mau cheiro repulsa. O teu fruto está exalando o quê? Olhe para a tua vida esse último ano e veja o que você produziu com o perfume que você está, na verdade, exalando. Faz um balanço agora, faz um balanço. Porque a palavra de Deus nos fala, eu acho lindo esse texto, lá de 2 Coríntios. E Paulo faz um negócio aqui interessante, ele diz assim: graças, porém, a Deus em Cristo Jesus, que nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A Bíblia fala que nós fomos e devemos exalar, fomos criados para exalar o bom perfume de Cristo. Agora, se você olhar os versos 12 e 13, Paulo está falando de algumas dificuldades pontuais lá em Troade. E é exatamente nesse lugar que ele fala que você vai avançar em triunfo. Sabe por quê? Paulo usa uma figura aqui muito interessante em toda Roma. No momento em que eram travadas batalhas, quando Roma ganhava a guerra, pegava o general, o rei, o seu opositor, e desfilava em toda a cidade, junto com todos que tinham sido capturados.
E naquele momento na cidade ia passando um monte de gente com incenso, exalando perfume, jogando perfume, e para que todo mundo visse o troféu, o triunfo, e ninguém tivesse dúvidas de que Roma não seria derrubada. Paulo pega esse exemplo e fala assim: comece a andar pelas ruas, comece a exalar o bom perfume de Cristo, porque vocês vão andar de maneira triunfante. Não é de uma maneira qualquer. O fruto que você vai produzir vai exalar um perfume que agrada a Deus. E por onde você passar, as pessoas vão ver que Deus conduz a tua vida em triunfo. É esse o exemplo paulino, para a gente entender que o nosso fruto precisa exalar algo especial. E vamos ser sinceros, tem dia que a gente tem que tomar um segundo banho, fazer um asseio diferente, para continuar exalando um bom perfume. Eu quero concluir essa reflexão com você. Por quê? 700 anos após Isaías, vem a parábola dos lavradores maus. Eles crucificaram a Cristo. O povo rejeitou o Senhor. Mas há um relato em João 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim vai produzir muito fruto, porque o meu Pai é o agricultor. Isaías está falando de um Deus que é agricultor. Em João 15 está falando do mesmo Deus agricultor. E hoje, em 2023, eu estou dizendo que há um Deus agricultor. 2000 anos após. Sabe para quê? Para você entender que na lavoura de Deus, você precisa gerar um fruto prestável, exalar o bom perfume de Cristo. Você precisa frutificar para a glória do nome dEle. E você só perde para você mesmo, como a gente falou. Não leve uma vida improdutiva, inútil, ou com frutos, uvas bravas, imprestáveis. Não leve a sua vida de tal forma que você está desprezando o cuidado, o preparo. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus nos tem sustentado, mas há um propósito para isso. Porque a gente olha e parece que a gente está plantado num lugar para tudo dar certo, mas por que está dando errado? Eu quero terminar falando isso, porque a gente está perdendo para nós mesmos. Deus tem expectativas em relação a mim e a sua vida. Não adianta chegar amanhã e viver da mesma forma, irmão. Não adianta sair daqui para viver do mesmo jeito, não. O chamado de Deus para mim e para você é: venha frutificar. Curve sua cabeça. E quero nesse momento fazer um chamado rápido e único. Quantos estão conosco no chat que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador? Esse é o desejo nesse momento, falar: eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Eu preciso. Escreve aqui: eu nessa noite me rendo a Cristo Jesus. Quantos estão conosco que nessa noite estão tomando a decisão dizendo: pastor, eu vou viver para a glória dele. Eu quero que
na minha vida tudo der certo. Eu nasci para dar certo. Eu tenho um Deus que me botou no lugar certo. Eu tenho um Deus que tem cuidado de mim, que tem apostado na minha vida. Um Deus que está fazendo tudo por mim. E se hoje eu estou com sabor amargo, é porque eu vinha vacilando, errando, mas eu quero endireitar as minhas veredas. Eu quero receber a Cristo como Senhor e Salvador. Eu estou tomando essa decisão. Quantos estão conosco nessa noite que tomam uma decisão de se render a Cristo Jesus? Onde você está? Na galeria alguém? Só basta um sinal seu assim. Queria orar por você.